filhos. Eu vejo gente na igreja, irmãos, eu estou pregando e a pessoa está com o celular, está rindo, está mostrando o celular para o outro. Filhos com o celular na mão. Eu briguei tanto com os meus netos, briguei com a Rebeca, briguei com o Kevin, falei, não é para ficar com o celular na hora do culto. É uma falta de respeito com a palavra de Deus, com quem está pregando. A não ser que você acompanhe a Bíblia pelo celular, e tem gente que acompanha a Bíblia pelo celular, e eu acho que até ficou cômodo para alguns, que assim não precisa nem mostrar que é crente, não precisa nem andar com a Bíblia, né? Porque anda com o celular e aí não precisa mostrar que é crente. Ande com a Bíblia também, aprenda a ler a Bíblia escrita, a andar com a Bíblia escrita também. Amém, igreja? Não tenha vergonha do que você é, não. Mas isso aqui é um caso sério, e se você que é casado, você que tem filhos, você que quer casar, você que quer ter um futuro, melhor você começar a entender que a coisa é grave. Se você não tratar isso como um vício, você vai achar que é normal, e não é normal. Amém? A pessoa está na mesa comendo com a família e está com a porcaria do celular na mão. A TV está ligada, não conseguem assistir um único filme juntos. Cada um está assistindo uma coisa sentado na sala. Amém, igreja do Senhor? Amém, igreja do Senhor? Se está acontecendo isso na tua casa, reconheça. Reconheça. Eu sou um viciado nesse negócio e eu preciso de cura, eu preciso de libertação. E eu quero orar por libertação nisso agora. Feche seus olhos. Querido Senhor, eu quero orar essa manhã, de verdade, Senhor, de todo o meu coração, por libertação nessa manhã. Libertação desse mal, porque é um mal, porque não é preciso estar o tempo inteiro, o tempo todo, com o celular na mão, Senhor. Pessoas que nem trabalham, nem usam o celular como ferramenta do trabalho, mas fica mais tempo no celular do que quem usa como essa ferramenta. Por favor, Senhor, liberta esta igreja. Se é esta igreja que eu sou responsável espiritual, o Senhor me colocou como responsável espiritual. Eu oro por quem está em casa, marido, Senhor, uma esposa que fica enfiada no quarto enquanto as outras coisas acontecem dentro de casa e a pessoa não vê, Senhor. Por favor, liberta nessa manhã, mas a libertação vem a partir do reconhecimento de que há um vício. Essa oração tem que ser dos dois lados. Do lado de lá tem que reconhecer que há um vício que precisa mudar, que precisa de libertação, para que a oração do lado de cá tenha efeito, tenha eficácia. Então eu oro por aqueles que reconhecem que é um vício. E oro mais ainda por quem não reconhece que é um vício, porque este é o que está verdadeiramente viciado nisso. Repreenda este mal nessa manhã, Senhor, no nome santo e eterno de Jesus, para a glória do Senhor. Amém e amém. Amém? Você pode louvar a Deus? Vamos ler a palavra de Deus. Segundo Reis, capítulo 6. Segundo Reis, capítulo 6. Quem achou, diga amém. Eita, que tem crente que é. Eu já deixei a minha marcada só para me falar primeiro. Capítulo 6. Versículo 8. Diz assim. Diz assim. Ora, o rei da Síria fazia guerra contra Israel. Depois de consultar os seus oficiais, disse: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo ali. Pelo que o rei de Israel enviou homens àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Este incidente turbou o coração do rei da Síria, que chamou os seus oficiais e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Ele estava achando que tinha o quê? Um infiltrado. Versículo 12. Disse um dos seus oficiais:
Ninguém de nós, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Disse o rei: ide e vede onde ele está, para que envie homens e mande trazê-lo. Deram-lhe aviso, dizendo: está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Quando o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, viu que um exército com cavalos e carros tinha cercado a cidade. Então o seu moço lhe perguntou: ai, meu senhor, o que faremos? Eliseu respondeu: não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu: ó Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele olhou e viu o monte que estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Enquanto o inimigo descia contra ele, Eliseu orou ao Senhor: fere, peço-te, de cegueira esta gente. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Disse-lhe Eliseu: disse-lhes Eliseu: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me, e vos guiarei ao homem que buscais. E os guiou até Samaria. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a estes os olhos, para que vejam. O Senhor lhe abriu os olhos e olharam, e viram que estava no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei? Feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: não os ferirás. Feririas tu os que tomastes prisioneiros com a tua espada e com teu arco? Põe-lhes diante deles pão e água, para que comam e bebam, e voltem ao seu senhor. Assim apresentou-lhes um grande banquete, e depois comeram e beberam, e despediu-os e voltaram ao seu senhor, pelo que não entraram mais tropas dos sírios na terra de Israel. Agora abra em Salmos 27. Abra em Salmos 27. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, avançam contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçam e caem. Ainda que um exército me cerque, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, nele confiarei. Aleluia. Abra em Salmos 91 agora. Salmo 91. Posso ler? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua fidelidade é escudo e broquel. Não temerás o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a praga que destrói ao meio-dia. E ele está falando de várias coisas ruins que acontecem em vários horários do dia. Versículo 7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Se fizeres do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga nenhuma chegará à tua tenda, pois aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Amém, amém? Pode aplaudir?
Estende a mão aqui, por favor, ore por mim agora. Querido e santo Deus das nossas vidas, essa palavra não é minha, é tua. Eu te louvo e te agradeço por tê-la me dado, porque eu sei, Deus, que é palavra de esperança para o aflito, para o cansado. Ah, Senhor, para aquele que está desanimado. Fala, querido e santo, Senhor, ao coração da tua igreja. Eu preparei, Senhor, fiz esse esboço, mas o Senhor tem a liberdade de fazer o que o Senhor quiser. Apenas e tão somente eu peço, usa-me apesar de mim. Perdoa, Deus, as minhas falhas humanas. Ah, Senhor, e que eu seja instrumento de bênção agora nas tuas mãos, no nome louvado, no nome lindo e maravilhoso do Senhor Jesus Cristo, para todos sempre. Diga amém. Amém? Eu estava orando e falando com o Senhor já há alguns dias a respeito da palavra. E anteontem eu perguntava para Deus enquanto eu estava no banho, falando: Senhor, o Senhor ainda não me deu a palavra. Era sexta-feira à noite. E eu dizia: Senhor, o Senhor ainda não me deu a palavra. Eu não quero que o sábado seja um daqueles que eu fico e acaba não chegando, e o sábado vai acabando, e aí o domingo levanta e tem que ir para o monte para pedir a palavra, porque ainda não deu, e eu fico preocupado quando Deus não fala comigo rápido. E aí Deus já começou a sentir uma ansiedade, acho que Ele falou: deixa eu dar um descanso para essa alma e já dizer logo o que eu quero que Ele fale. E quando eu estava orando no chuveiro, o Senhor: diga para o meu povo, para eles não terem medo. Amém? E foi muito forte, eu fui visitado pelo Senhor mesmo, e eu falei: Senhor, é isso mesmo? E o Senhor: é isso, diga para o meu povo, diga para eles. O Senhor disse assim: diga para eles, não tenha medo. Amém? Amém? Olhe para o teu irmão e diga: é assustador às vezes. É difícil. Amém, Giovana? Mas não tenha medo. Você não está sozinho. Olha para o teu irmão. Vê aqui meu muque. Fala para ele aí, ó. Vê aqui meu... Mostra para ele o seu muque, velho. Olha aqui meu muque, ó. O meu muque espiritual aqui, ó. Fala para ele: você não está sozinho. Eu estou contigo. E se eu não tiver, Jesus está. Amém? Por que Deus disse isso, pastor? E eu comecei a orar, eu falei para Deus: Deus, agora começou, termina. Porque chegarão os dias que nós vamos precisar de coragem. Está se aproximando os dias que a nossa coragem e a nossa fé será colocada à prova. Preste atenção. Está chegando o dia em que a nossa fé e a nossa coragem e a nossa fidelidade será colocada à prova. Está se aproximando, e eu falei para Deus: por que, Senhor? E o Deus colocou no meu coração: porque a colheita está perto. Porque os anos de espera estão chegando ao fim. Para muitas pessoas que têm clamado, orado, buscado, pedido, está chegando o fim da espera. Porque as primeiras chuvas e as últimas foram esperadas pacientemente, e agora está pronta a colheita na vida de muitas pessoas dessa igreja. E se você crer, você vai ser daqueles que irá colher uma colheita farta. Uma colheita abundante, porque o Senhor tem olhado para a tua espera, o Senhor tem olhado para a tua fidelidade. E o Senhor não se esquece de que alguns já estão esperando há bastante tempo. Amém? Eu não sei há quanto tempo você está esperando por uma resposta de Deus em determinada coisa, mas o Senhor colocou no meu coração. Porém, contudo, todavia, assim como quando o povo atravessou o deserto e chegou na divisa de Canaã, foi-lhe relembrado que eles deveriam ser corajosos, que eles deveriam ser fortes, que eles deveriam ser valentes, porque a promessa, Deus não ia voltar atrás, mas para conquistar, eles precisariam ter coragem, precisariam ter ousadia.
E quando Deus colocou isso no meu coração, para lembrar você que virão ainda momentos de luta, que virão ainda momentos de dificuldade, mas é a reta final. Eu não estou falando que é a volta de Jesus. Eu estou falando que é a reta final do tempo de espera de algumas pessoas em algumas áreas específicas da sua vida. Coisas que você tem pedido, coisas que eu tenho pedido para Deus. Coisas que você tem se privado, coisas que eu tenho me privado. Por obediência à palavra de Deus, para não colocar, como diriam os meus avós, o carro na frente dos bois. Mas, mais do que isso, a nossa coragem, ela determinará o nosso futuro. A tua coragem, a tua fidelidade vai determinar o teu futuro, o quanto você e eu iremos colher. Deus tem nos dado motivos mais do que suficiente para confiar nele. Você tem tido motivos para confiar em Deus? Eu tenho tido motivos mais do que suficientes para confiar em Deus, por tudo que Ele já nos permitiu viver, por tudo que Ele já nos fez viver e por todas as promessas que eu confio que ainda irei viver. Deus nunca falhou com a sua palavra. Deus, pelo menos na minha vida, nunca falhou com a sua promessa. E aquilo que ainda Ele não realizou, eu não tenho dúvida nenhuma de que Ele vai realizar. Ainda assim, ainda que você saiba que Deus é poderoso, ainda que eu saiba que Deus é poderoso, que você pode confiar nele, ainda assim, algumas pessoas têm como seu companheiro constante o medo. Algumas pessoas não conseguem se desvencilhar do medo. O medo do presente, o medo do passado, o passado que assombra o presente, que assombra o futuro. Medo de não ser capaz, medo de tudo que está fazendo não ser suficiente, medo de que aquilo que você semeou não vai ser o que você vai colher, medo de ser traído, medo de ser responsabilizado por algo que você não fez. Tantos e tantos, tem pessoas que passam pela vida, apesar de servirem a Deus, apesar de já terem visto Deus fazerem muitas coisas na sua vida, na sua casa, vivem e são companheiros do medo. O medo é o seu companheiro constante. Eu preguei, em 2013, eu preguei uma mensagem, a nossa força desconhecida, em 2013. E eu falava a respeito de Gideão, lá em 2013. Que nós temos uma força e um poder desconhecido, capaz até de mover montanhas, se você souber utilizar. Lá em 2013 eu dizia que o homem é tão inteligente, ele é tão capaz, e Deus o capacita cada dia mais, que o homem é capaz de multiplicar a sua força. Como? O homem não conseguindo extrair a quantidade de terra suficiente, por causa que o braço é pequeno demais e a enxada também é pequena demais, ele criou trator. E aí ele multiplicou a sua força 1 milhão de vezes mais, construindo máquinas para fazer o que ele quer, para realizar coisas grandes. O homem querendo ter a visão de águia, mas não tendo, inventou o binóculo. E aí ele consegue ver muito mais longe do que ele poderia. O homem tem a capacidade ainda desconhecida de criar coisas, de realizar coisas, mas muitas vezes não consegue se ver capaz de construir uma família feliz, construir um ministério que seja agradável a Deus ou a Ele mesmo. Por quê? Porque não consegue ainda confiar em Deus 100%. Não consegue confiar em Deus 100%.
O livro de 2 Reis, eu acho que capítulo 17, Deus já tinha proibido o homem de ter ídolos, Deus já tinha proibido o homem de fazer imagens, Deus não queria que o homem se apegasse a coisas, objetos. O homem deveria trancar a porta do seu carro, ensinado posteriormente por Jesus, fechar a porta do seu quarto. Se eu falei carro, falei errado. Fechar a porta do seu quarto e orar em segredo, seu pai te ouve, né? Deus falou quando Moisés subiu no monte, quando oravam, não tinha imagem nenhuma. Tinha imagem? Não tinha. Mas lá em 2 Reis, na mistura dos povos, o rei da Assíria criou Samaria de uma forma, através de mistura de povos. E aí diz que os leões vieram e comiam as pessoas, e matavam as pessoas, e disseram para o rei da Síria: olha, aquele povo que você mandou está morrendo, os leões estão destruindo o povo, estão comendo o povo, porque esse povo que você mandou para lá, eles não conhecem o Deus da terra. O que é que o Deus da terra pede? Qual é a oferenda, qual é a oferta que o Deus da terra pede? Então os leões estão matando todo mundo, vai ser um desastre essa sua tentativa de povoar aquela cidade. Aí o rei então chama um sacerdote levita do Senhor, manda lá para a cidade e manda dizer como deveria ser as ofertas ao Deus do céu, mas ainda assim o povo continua agarrado aos ídolos e às imagens. E aí o Senhor, através do profeta, diz que o povo confiava em Deus, mas não deixava de estar agarrado aos ídolos e as imagens. E aquele era um tipo de fé que não agradava a Deus, e a destruição então continuava. Deus não precisa provar nada para mim, precisa? Deus precisa provar alguma coisa para você? Mas ainda assim Ele prova. Ele não precisa, mas Ele prova o tempo todo o quanto Ele é bom, o quanto Ele te ama, quanto Ele me ama. Irmãos, esses dias o Pedro estava pregando e disse assim, e uma coisa que eu já disse muitas vezes, e ele disse: a gente nem sabe quantas vezes o Senhor nos livra, não é verdade? Nem sabe quantas vezes no dia o Senhor nos livra. A pastora Cibele estava pregando e dizendo que Davi mandou fazer o censo, e quando Davi manda fazer um censo, ele foi tomado por um sentimento de orgulho, com um misto de outros sentimentos que queriam demonstrar que ele tinha poder, o poder estava na mão dele. Ele queria ver quão grande era o seu exército. Justamente Davi, que sabia e que tinha experiências com Deus, para saber que Deus não dependia de exército nenhum para ganhar nenhuma guerra. Mas os homens, nós queremos nos apegar com coisas. Parece que é até para não atribuir totalmente a honra que é devida a Deus. Parece que nós muitas vezes queremos poder dizer de nós mesmos: eu consegui, foi o meu braço, eu confio em Deus sim, mas se eu não tivesse trabalhado, eu não teria conseguido. É verdade, se você não tivesse trabalhado, Deus não teria conseguido, você não teria conseguido. Mas se Deus não tivesse aberto a porta de emprego, se Deus não tivesse dado força, se Deus não tivesse dado inteligência, se Deus não você não ia conseguir de jeito nenhum. Mas nós fazemos questão, parece que, de lembrar a Deus. Por mais que eu ame, por mais que você ame, nós temos que reconhecer que muitas vezes parece que nós queremos dizer para Deus: está vendo, Senhor, olha, eu estou fazendo a minha parte aqui, cada um faz a sua, eu estou conseguindo. Parece que a gente quer excluir Deus de alguma parte daquilo que nós temos ou nos foi dado. E é justamente esse o problema que faz muitas pessoas, quando chega a luta, quando chega a dificuldade, quando chega a aprovação para a aprovação para a aprovação, a pessoa desiste, ela retrocede, ela murmura: porque Deus está fazendo isso comigo? Porque não deveria ser desse jeito? Eu tenho sido fiel a Deus, eu tenho ido na igreja, eu tenho feito a minha parte, eu tenho participado das escalas. Por que é que isso está acontecendo agora? E não era a hora de você estar reclamando nem questionando, era a hora de você ter intimidade com Deus para saber que era a reta final.
E se a gente tivesse intimidade com Deus, nós saberíamos, olha, essa luta não é para me destruir, essa luta não é para isso, não é para aquilo, é para me aprovar. Eu estou sentindo que eu estou na reta final. Eu costumo dizer, porque é verdade, quando a luta aumenta demais, é porque a bênção está perto. É verdade ou não é, irmãos? Irmãos, quando a luta aumenta muito, muito mesmo, pode escrever que a bênção já chegou. Está lá batendo na porta. E o inimigo está lá mostrando para você só o lado ruim. E o amigo do inimigo está lá, murmura, reclama contra Deus, reclama do irmão que não está vendo a sua luta, reclama daquele que não te cumprimentou, reclama do teu trabalho. Ah, Senhor, o Senhor me prometeu, o patrão está lá com a promoção já escrita, só esqueceu de chamar, não adiantava mesmo trabalhar nessa empresa, bem que eu sabia. E aí perde a bênção. E aí vai embora. Mas por quê? Medo. Irmãos, eu tenho medo. Eu dizia que eu conversava com uma pessoa, esses dias eu dizia para a pessoa, o maior medo que eu tenho é decepcionar a Deus. Se bem que ninguém pode decepcionar a Deus, e eu falei como força de expressão, porque Deus sabe de tudo, sabe até o que eu vou fazer, então como é que eu vou decepcioná-lo? Mas eu dizia isso no sentido de que eu não quero entristecer a Deus. Apesar de saber que por ser um ser humano e estar num corpo mortal, em algum momento eu vou entristecer a Deus. Mas eu não quero viver entristecendo a Deus. Eu quero conseguir viver no sendo a vontade de Deus. Porque é a única maneira que eu sei que eu posso me tornar um vitorioso. E eu não quero me tornar um vitorioso. E eu não faço isso como uma troca. Eu não faço isso como uma troca, e Deus sabe, apesar que eu quero a bênção. Um dia, eu assisti um filme, eu acho que foi o filme do Daniel San, o novo Daniel San. Como que é o nome do filme do Daniel San? Karate Kid. O novo que já está velho, que é o filho do Will Smith que faz o filme, né? O filho do Will Smith já está todo doidão, vestindo umas roupas malucas, né? Mas naquela época ele era uma criança, e quando ele fez o filme, se eu não me engano foi no filme dele, que ele queria lutar, que ele queria aprender e não sei o quê. E aí tinha um momento do filme que ele falava lá pro japonês, que é o Jack Chan. Ele fala, eu ainda estou sentindo medo, eu quero parar de sentir medo. É nesse filme que ele fala isso? É, né? E ele queria lutar, ele queria aprender a lutar, ele queria. Por quê? Porque quanto mais ele soubesse lutar, menos ele teria medo. Tem muita gente que é assim. Eu conheço pessoas que fazem luta marcial por medo. Não, se acontecer, eu quero defender minha família, eu quero me defender. Eu não, só queria dar uns murros mesmo no sem vergonha. Mas é assim. Algumas pessoas vivem constantemente companheiros do medo, mesmo tendo um Deus tão maravilhoso. Qualquer pequena mudança no modo como as coisas estão, já deixa a pessoa apavorada. Se der uma tarefa a mais para ela fazer no trabalho, o patrão está querendo confiar algo novo para ela, você vai fazer tal coisa além. Ai meu Deus, eu não vou conseguir. Ai, eu acho que vai ser demais para mim. E se eu não conseguir? O medo já toma conta. Se o pastor chamar na salinha, misericórdia, o que foi que eu fiz? As crianças estavam aqui cantando, o pastor é um amor. Eu falei, deixa a hora que elas for para a salinha a primeira vez, elas vão parar de cantar. Eu não parava de pensar nisso. A hora que elas tiverem idade para ir para a salinha, aquela musiquinha que eu cantava, pastor, eu me arrependi. As mudanças geram medo. Eu vou mudar de bairro, mas será que lá não tem isso? Mas será que não vai acontecer aquilo? Qualquer mudança causa medo. A pessoa entra em pânico, ela paralisa.
não consegue avançar. Casar, ai meu Deus do céu, vou casar. E agora? Que nem a pastora Cibele falava, a mágica acaba. Levantava de manhã, a roupa estava tudo na gaveta, passadinha. Chegava da escola, a comida estava no fogo. A mágica acaba quando casa. Onde foi parar? Tudo que é novo causa o que? Medo. E nós vamos passar por mudança. A igreja vai passar por mudanças. Você vai passar por mudanças. O filho é um bebê. Meu Deus, agora eu sou mãe, eu vou ser pai. Misericórdia. O negócio que causa medo. Mas é maravilhoso. Aí quando começa a crescer e ter amizade, medo de novo. Começa a namorar, vou casar. Será que essa menina merece o meu filhinho? Medo. Parece com medo, persegue. Volto a dizer, por quê? Falta de confiar 100% em Deus. Quem tem 100% de confiança em Deus, não fica com medo. Ou se tiver medo, ele enfrenta. Ser forte e muito corajoso, porque eu farei esse povo herdar essa terra. Para o povo herdar a terra, Deus precisava que um fosse corajoso, que um fosse forte. Não precisava, porque um corajoso, um forte, fortalece os outros. Um corajoso, um determinado, um forte sai arrastando o resto junto com ele. Vamos, 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 não para. Mas o covarde não, ele enfraquece, ele desmoraliza. O medo tem aprisionado as pessoas numa vida mediana, medíocre, abaixo do que Deus sonhou para nós. O medo tem aprisionado pessoas que estão levando uma vida mediana, uma vida medíocre de verdade. E eu não digo medíocre pelo status social, não. Medíocre emocionalmente, medíocre espiritualmente, medíocre culturalmente, intelectualmente. O celular é uma prova. Uma vida medíocre intelectualmente, só fica naquilo. Muda o humor olhando para o celular, vê um negócio horrível, outro chora, vê outro, ai meu Deus, desespera. Não pega algo que tenha conteúdo mesmo, que valide a nossa fé, porque fica com essa vida medíocre, com essa vida mediana, sendo que Deus tem muito, muito, muito mais. Ah, mas é porque eu não me vejo capaz. Claro que você não é. Claro que nós não somos. É por isso que nós temos que confiar em Deus quanto? 100%. Porque não importa quanto você saiba. Não importa quão estudioso, quão intelectual você seja. Você não sabe tudo. Não importa quão forte você seja. Você não vai conseguir fazer tudo. Por quê? Porque nós somos incapazes. Deus nos fez dessa maneira para nós sermos o quê? Dependentes dele. Eu sou dependente de Deus 100%, tudo. Eu acordo de manhã, respiro, obrigado Deus. Eu vou deitar, meu sono Deus. Eu vou assinar um documento, Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu vou, puxo o cartão de crédito para pagar uma conta, Senhor, olha aí, Senhor. É assim, o tempo não é medo, é dependência. Se eu sei que eu sou dependente de Deus, Deus também sabe que eu entreguei a minha vida 100% na mão dele. Então ele, como pai, que disse que faria o que prometeu, vai cumprir.
Porque eu não estou me escorando na minha inteligência, na minha sabedoria, na minha força, nada disso. Eu estou confiando nele. O salmista sabia disso. Eliseu sabia disso. Qualquer pessoa que que esteja consciente, racional, com a sua razão funcionando, sabe que depende 100% de Deus para as menores tarefas, para as menores coisas. Quem dirá as maiores? Por isso o salmista disse: ainda que um exército se levante contra mim, eu não temerei. Não importa. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Por quê? Porque a minha vida está 100% nas mãos de Deus. Agora a pessoa que está com um pé na igreja, um pé no mundo, um pé na igreja, um pé no mundo, ela sabe que está fazendo a coisa errada. Hebreus capítulo 4, deixa eu ver. Hebreus, eu acho que é o 4. Não é no capítulo 4. É assim, versículo 16. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça. Vou repetir. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça. Quem chega com confiança ao trono da graça? Quem sabe que está devendo para Deus? Quem sabe que está pisando na bola com Deus? Quem chega com confiança no trono da graça? Aquele que está com um pé na igreja e um pé no mundo? Quem chega com confiança diante de Deus no trono da graça? Aquele que ora para Deus abrir a porta de emprego, quando abre esquece que tem que devolver o dízimo e oferta? Quem é que chega com confiança no trono da graça? Aquele que ouve uma coisa na igreja, sai da igreja e continua fazendo a mesma coisa que estava fazendo antes? Quem é que chega com confiança no trono da graça? Aquele que sabe que o seu corpo é templo do Espírito Santo, mas usa o seu corpo como se não fosse templo do Espírito Santo? Quem é que chega diante de Deus, confiadamente diante do trono? Aquele que sabe que apesar das falhas, tem andado conforme a vontade de Deus. Tem se esforçado para fazer a vontade de Deus. Tem renunciado ao mundo, tem renunciado a muitas coisas que gostaria de estar fazendo para agradar a Deus. E quando você está nessa condição de renúncia, quando você está nessa condição de estar se esforçando para estar diante de Deus, apesar das vontades que eu e você muitas vezes temos de fazer até justiça com as próprias mãos, quando você chega diante do trono da graça, você encontra graça, encontra misericórdia. É isso que o apóstolo São Paulo está dizendo para os hebreus. Se vocês estiverem andando do jeito da vontade de Deus, quando um filho adoecer, entre diante de Deus que você vai encontrar misericórdia. Quando você estiver andando diante de Deus, fazendo a vontade dEle, quando algo ruim acontecer na sua vida financeira, Deus vai levantar 10 para suprir a sua necessidade. Pessoas que você nem conhece. Só que precisa entrar diante de Deus confiadamente. A pessoa que sabe que está pisando na bola, ela não entra com confiança, ela já entra desconfiado que não vai receber. Só que eu comecei a mensagem dizendo que vão acontecer mudanças e elas acontecem o tempo inteiro. Mudanças acontecem o tempo inteiro. Mudanças para melhor, não para pior. Mudanças para te levantar, não para te derrubar.
Mudanças para te colocar como cabeça e não com cauda, para estar por cima e não por baixo. Mas aí quando a mudança bate na tua porta, você acha que não é capaz. Você acha que é uma afronta. Você acha que o rei de Israel, quando Naamã, vindo do rei da Síria, o general, com lepra, para receber a cura, porque dizia e ouviu dizer que havia cura em Israel, o rei de Israel recebe a carta do rei da Síria, dizendo: olha, eis que eu envio o meu servo Naamã para que você o cure. Ele considera aquilo que uma afronta. Ele podia lembrar que tem um Deus. Ele podia dizer: realmente aqui existe um Deus neste lugar, que apesar de eu ser falho e não servir porque está pisando na bola, ele veio no lugar certo. Só que não é na minha porta que ele tem que bater, é na porta do profeta Eliseu. Mas ele não, ele considerou aquilo uma afronta. Não busca ele ocasião contra mim? Será que vocês não estão vendo que ele quer guerra comigo? Aí o profeta mandou dizer: fala para ele vir para mim, que ele vai ver que tem Deus em Israel. Tem Deus nesse lugar, irmão. Só que muitas pessoas continuam não enxergando Deus. Continuam vivendo uma vida derrotada, uma vida de frustração, porque a língua é maior do que a palavra de Deus. A crítica é complicado. Não sabe fazer crítica construtiva, só faz crítica destrutiva. E aí vive uma vida frustrada. Deus teria mais. Tem pessoas que porque sabe que está em dívida, sabe o que fala? Eu não vou mexer com Deus não. Eu sei que Deus tem mais para mim. Só que eu estou na dívida e a vidinha que eu estou levando está boa. Eu cometo um pecadinho aqui, aí Deus me abençoa um pouquinho ali. Eu vou na igreja, eu vou levando a minha vida. Jesus vai voltar, até lá eu vou orando. Eu acho que Deus vai ter misericórdia. Não precisa fazer. Você acredita que tem gente assim? Que não avança porque não quer ter que se comprometer mais com Deus, não quer ter que se comprometer mais com a igreja. Aí fica levando essa vida assim, ó, rasa, pequena, medíocre, satisfeito com aquela alegria. As migalhas tão bom, as migalhas de Deus, as migalhas de Deus são uma bênção maior do que qualquer coisa. Sabe o que Jesus falou das migalhas para aquela mulher cananeia? Não é justo tirar o pão da boca dos filhos para dar para os estranhos. Aí ela disse: é, Senhor, mas até os cães comem das migalhas. Você acha que Deus tem migalha para você, irmão? Você acha que Deus é Deus de migalha? Mas a fé daquela mulher fez ela comer pão da mesa dos filhos. Tem um monte de crente que não está vivendo uma vida digna de filho, porque está contente com as migalhas. As migalhas já estão bom, pastor, assim eu não preciso me envolver mais. Eu não preciso me comprometer mais, até aqui está bom para mim, eu vou levando a minha vida assim mesmo. Covarde. Covarde. Isso é covardia, irmão. Deus tem mais. Eu considero até algumas vezes uma afronta. A minha vitória testemunha a glória de Deus, irmãos. A minha vitória, a sua vitória testemunha a glória de Deus. Olha para o teu irmão e diga: para de ser medroso. Deus tem mais para você. As coisas vão mudar, você querendo ou não, e você vai ter que decidir se você vai ser um vitorioso ou um perdedor. Chega uma hora, irmãos, que nós chegamos numa encruzilhada e não tem jeito, você vai ter que decidir. Ou avança para ter uma colheita farta,
ou retrocede e fica no respingo. Sabe o que é o respingo? A sobra da colheita para não morrer de fome. Que era até lei. Deixa, não pega tudo. Deixa o respingo para quem vem atrás, para os pobres, para os necessitados. Mas Deus tem colheita farta para você. Deus tem colheita farta de paz, de alegria, de saúde, de prosperidade. Irmãos, eu me recuso a viver de migalha. Eu posso até viver de maná, mas de migalha não. Eu posso até viver daquela provisão diária, aquele contadinho de Deus, mas migalha não quero. Eu quero pão, eu quero sentar na mesa. Eita glória! Quem quer sentar na mesa, diga amém! Se Deus tem mesa farta, se Deus tem banquete, para que eu vou querer viver de migalha? Agora tem gente vivendo de migalha faz tempo, irmão. Não, eu não quero me envolver. Eu não quero, não. Tem gente que tem uma inteligência sobrenatural. Se eu tivesse inteligência, metade de vocês aqui já estava nadando de braçada. Que nem o tio Patinhas, né? Fala, Deus. Já estou acabando, só falta 3 horas. Tem medo de fazer algo novo porque sabe que não é firme o suficiente para receber. Sabe que está em dívida com Deus. Sabe que está falhando. Sabe que está. Mas não consegue renunciar àquela vida medíocre de jeito nenhum. Quando eu não era de Jesus, eu trabalhava de domingo a domingo. Domingo a domingo. Trabalho até hoje. Mas naquela época, eu fechava a loja 2 horas da tarde, 2h30. Minhas filhas eram pequenas. Sabe para onde eu ia? O bar. Tomava 1 dúzia de cerveja. Aí chegava em casa trançando as pernas. Vida medíocre. Vidinha medíocre. Sem vergonha. Vida medíocre. Por quê? Os meus amigos estão me esperando. Meu namorado está me esperando. Não sei quem vai ficar chateado comigo se eu não for. Esses dias eu vi um pastor pregando. E foi o Cláudio Duarte. Ele falando que ele teve depressão e que ele tinha um sentimento de perda. Todo mundo quis, porque o pai tinha abandonado, se eu não me engano, ele, e ele ficou com aquele sentimento de... Quem já ouviu isso aí? E aí, como pastor na igreja, qualquer pessoa que ia embora, ele se sentia abandonado por causa daquele sentimento de rejeição que ele tinha. E aí ele orando ao Senhor e dizendo: Senhor, fulano não está vindo na igreja, fulano não parou de vir na igreja. Senhor, eu estou triste, eu estou chateado. E Deus falou para ele: eu já não estou indo na tua igreja faz tempo, você não falou nada? Faz tempo que eu não vou na tua igreja e você não está reclamando. Só que Deus está nessa igreja, irmão. Deus está aqui. E Deus está dizendo para você nessa manhã: pare de ser covarde. Pare de ter medo. Pare de reclamar. Abraça, pega a tua espada e vá para cima do inimigo. A colheita está chegando, irmão. O novo tempo está chegando. E só não vai viver quem não quiser viver. A palavra do Senhor, Salmo 91, versículo 9, diz: se fizeres do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, todas essas bênçãos virão. O salmista tinha feito do Senhor o seu refúgio. Eliseu, ele não estava sozinho, ele não estava em campo aberto, não, irmãos, lá naquela vila onde ele estava, em Dotã.
né? Uma vilazinha pequena, aparentemente desprotegida, sem muros. Não, irmão, quando o exército cercou, todo mundo pensou, o moço de Eliseu, quando saiu para olhar, ai meu Deus do céu, misericórdia, bem que eu falei para Eliseu parar de falar essas bobagens do rei, eu bem avisei ele, agora eu estou com ele, agora eu vou morrer também, porque eu estou com esse infeliz, que só fala o que Deus manda, ele podia ficar quieto um pouquinho. Agora eu vou morrer junto. Aí Eliseu sai, olha, irmão, imagina a cena, uma vilinha, será que precisava tanta gente assim? Exército, carros, cavalos, cercou tudo. Aí Eliseu, o que foi que você falou? Aí Eliseu, olha lá, Eliseu, olha, oh Senhor, como tu és lindo e maravilhoso, abre os olhos dele para ele enxergar, Senhor. Quando abre, só cavalo de fogo e carruagem, anjo com a espada na mão, e o fogo comendo. Aí Eliseu, aí o moço de Eliseu, ai, eu bem sabia nada, cara de pau. Sabia nada. Já viu aquele ditado, diga com quem tu andas que eu direi quem tu és? Esse aí não era. Felizes os que não viram, mas creram. Amém. A fé é a prova das coisas que não se vê e a certeza das coisas que se esperam. Quando ele abriu os olhos, aí Eliseu disse, agora cega o exército todo, Deus. Todo mundo cego. Eliseu não estava desprotegido. Eu já me vi cercado de bandido, irmãos. Mais de uma vez. Mais de uma vez. Eu já me vi cercado de bandido. Escapei de tiroteio, eu e a pastora, sem levar um tiro. Cercado de bandido atirando, e nós no meio dos tiros. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Estou terminando. O Senhor disse, diga para eles, não tenha medo. Mas esse medo só vai sair de muitas pessoas quando essa pessoa disser, eu renuncio. Eu sei que Deus tem coisas maiores para mim. Eu sei que Deus tem coisas melhores do que essa minha alegria, do que esse meu prazer momentâneo, passageiro, fugaz. Eu sei que Deus tem coisas melhores. E eu renuncio a essa vida medíocre, esse modus, a aceitar esse modus operandi do capeta na minha vida. Eu abro mão para viver o que Deus quer para mim, para ter a colheita que eu tenho esperado há tanto tempo. E aí eu fico remediando com uma alegriazinha aqui para o meu corpo, com uma alegriazinha ali para a minha mente, para uma massagem aqui no meu ego. Fica aí adiando a bênção maior por causa dessas coisas pequenas, fúteis, que a gente fica se prendendo. Olha para o teu irmão e diga para ele, será que tu está entendendo? Olha mesmo, diga para ele, sério, será que você está entendendo? Diga, Deus tem mais para nós. A colheita farta que Ele prometeu. Já caiu a chuva. A temporã e a serôdia já foi. É hora de colher. É hora de viver o sobrenatural. Enquanto você não renunciar, escute. Enquanto você não renunciar a esses pequenos prazeres, a sua vida estará na corda bamba. Enquanto eu não renunciar a pequenas coisas que eu sei que não agradam a Deus, a minha vida estará na corda bamba. Deus tem coisas novas e maravilhosas. Algumas vão assustar. Na hora que você vê, ai meu Deus! Escute o que eu estou dizendo.
Algumas bênçãos vão ser tão grandes que você vai assustar. Você vai dizer, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Você vai começar a tremer e dizer, Senhor, será que é isso mesmo para mim, Senhor? Será que é essa bênção mesmo para mim, Senhor? Escute o que eu estou dizendo. Tu vai tremer na base. Você vai achar até que é cilada do inimigo. Sabe aquele menino feinho que vem aquela menina gatona, que nem a minha mulher? Aí olha para ele e fala, é tu mesmo que eu quero. Vai cilada isso. Não, é a bênção que é grande. Irmão, escute. Crê em Deus e estará seguro. Crê nos seus profetas e prosperareis. Amani cantaiaraba, xendeni cantaraba, surya. Não tema porque eu sou contigo. Não te amedrontes porque eu sou o teu Deus. Ele canta neste mais, surya. Domingo passado eu disse, eu só vejo vitoriosos. Eu vejo uns medrosos no meio, mas é vitorioso também. Eu vejo uns meio galinha de Angola, tô fraco. Mas eu vejo muitos vitoriosos, sabe por quê? Porque o Espírito de Deus está colocando no meu espírito, que muitos estão entendendo. É chegado o novo tempo. É chegado o novo tempo. Quem crê, verá. Se creres, verás a glória de Deus. Mas então, quando você vê a bênção, quando você olhar e ver o tamanho da colheita, você vai achar que é cilada. E se você não tiver força e discernimento, e se você não for cheio do Espírito Santo, você vai ativar o modo fuga. Leão da montanha, deixa eu sair por aqui que é mais perto, isso é cilada. Você vai ativar o modo covarde e vai sair correndo achando que não é de Deus. Ative o modo coragem, ative o modo determinação e você vai viver o sobrenatural. Já estou encerrando. Se você não for cheio do Espírito Santo, se você não ativar o modo coragem, você vai ver muitas pessoas vivendo esse novo tempo, mas você vai continuar preso no medo de avançar, de se comprometer de verdade com Deus. E vai viver desconfiado, achando que não é para você. Mas o teu Deus manda te dizer, não tenha medo. Eu estarei contigo. Comprometa-se mais com Deus. Não tenha medo, porque Ele estará com você. Fica de pé.